Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor. Chamo sua atenção para o terceiro vídeo do estudo Vivendo pela Fé. E a palavra base está em Abacuque 2, versículo 4, que nos diz: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Muito bem, já temos falado sobre os 7 tipos de fé. Já temos falado sobre a escada da fé, que são 5 degraus. Neste vídeo, estamos falando sobre os inimigos da fé. São muitos inimigos da fé, selecionamos alguns. Primeiro inimigo da fé, colocamos aqui a dúvida. Mateus 14 e 31, Jesus estendeu a mão para Pedro, o ergueu, colocou em segurança e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro deu alguns passos sobre as águas, mas a dúvida veio sobre ele e ele se afundou. Segundo inimigo da fé se chama incredulidade. João capítulo 20, versículo 25 a 27. Os companheiros de Tomé chegam para Tomé e diz que o mestre ressuscitou. E Tomé então disse: eu não creio. Se eu não colocar a minha mão do seu lado, não tocar com os dedos nas cicatrizes, eu não creio. 8 dias depois, Jesus aparece entre eles e tem um particular com Tomé. E diz: Tomé, coloca os seus dedos na minha cicatriz, a sua mão do meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Jesus disse para Tomé que bem-aventurados são os que não viram e creram. Ora, irmãos, a incredulidade traz desastres tão grandes. Podemos ver que, quando você vê 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, capítulo 7, a partir do versículo 1, havia uma grande fome em Samaria, e de maneira que estavam comendo carne de jumento, estavam tendo como farinha esterco de pomba. No capítulo 7, primeiro, o profeta Eliseu chega ali e profetiza a abundância. Amanhã, por essas horas, grande abundância acontecerá neste lugar. O primeiro capitão da guarda real, ele era incrédulo e ele disse: ora, nem que todas as janelas do céu se abrissem, poderia trazer tanta comida. O profeta disse: você verá, mas não comerá. Você conhece aquele ditado que o porteiro morreu pisado? Já gostam de dizer isso por aí. Pois é verdade. O porteiro morreu pisado. O capitão, quando chegou a abundância, a providência, ele correu para a porta para ver. Ele viu, mas atropelaram ele na porta e ele morreu, por causa da incredulidade. Podemos ver também, Zacarias estava orando, pedindo a Deus um filho. O anjo chega para ele e diz: a sua oração foi ouvida. Lucas capítulo 1, versículo 13. A sua oração foi ouvida, Zacarias. Lendo até o versículo 20, Zacarias diz: ora, não podemos ter filho. Eu e minha esposa somos avançados em idade. E o anjo diz: então ficarás mudo até que estas coisas vos aconteçam. Agora veja como é
que você está pedindo uma vitória a Deus, porque a constatação de que ele está pedindo é o anjo que diz: a sua oração foi ouvida. E de repente, quando a bênção chega, ele diz que não pode acontecer. Isto é incredulidade. O preço da incredulidade aí para Zacarias foi passar meses mudo até que nascesse o menino. Então vejamos, terceiro inimigo da fé se chama desânimo. Josué capítulo 7 e o versículo 7. Josué tinha atravessado o Jordão a pé enxuto, o Jordão se abriu, no capítulo 3. Josué tinha vencido o exército de Jericó, as muralhas tinham caído. E agora chegando em Ai, o seu exército estava perdendo, cerca de 36 homens foram mortos por causa do pecado de Acã. Agora o povo está fraco e estão perdendo a guerra. E ele desanimou. Josué, o grande líder, aquele que viu o Jordão se abrir, viu o Mar Vermelho também se abrir, viu a água saindo da rocha, agora está desanimado. Porque desânimo, momento de desânimo vem, momento de incredulidade vem, ninguém é super crente, somos tendentes a falhar, temos tendência de falhar. Louvado seja Deus. Mas então, ele diz: Senhor, muito melhor que tivesse nos deixado da além do rio Jordão. Por pouco ele não pediu para ter ficado no Egito. Tão grande foi o seu desânimo. Mas o Senhor mostrou que era com ele. O Senhor mostrou que estava com Josué. E assim também acontece comigo, com você. Deus é contigo, não te desanime. Caiu, deslizou, bate a poeira, levanta e vai em frente em nome de Jesus. Terceiro inimigo da fé. Quarto inimigo da fé se chama má consciência. Paulo fala muito sobre ter boa consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, versículo 19, Paulo ensina, exorta a que mantenha o amor, a fé não fingida e a boa consciência. Ter boa consciência. Se você tem problema de má consciência, aquela coisa que você fez e você não se perdoa por dentro, você vai orar ou você vai cantar e algo diz na sua mente que Deus não está recebendo o seu louvor. Olha, isso é má consciência, isso é uma gangrena, é um câncer. Você tem que passar por cima disso. A vitória é conserto com Deus. Fale com Deus, faça um conserto com o Senhor e Ele vai te dar a boa consciência, que é o que você precisa. Quinto inimigo da fé se chama apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, fala da apostasia. Tanto aí a apostasia moral, como a apostasia teológica. A apostasia moral é aquela que você se desvia inteiramente do caminho do Senhor. A apostasia teológica é quando você passa a defender heresias, você passa a pertencer a um grupo que defende certas heresias, que afronta a palavra de Deus. É um desvio parcial, mas o Senhor quer a sua fé completa nele, em nome de Jesus Cristo. Sexta se chama murmuração. Sexto inimigo, murmuração. Podemos ver aí em Números capítulo 14, versículo 22, também a partir do versículo 26.